E se te perguntassem qual que é o principal problema do Brasil? Você ia dizer, nossa, tem tantos, como é que a gente ia conseguir singularizar só um desses problemas à exclusão de tantos outros? Eu acho que se me fizesse essa pergunta, eu ia dizer que quando a gente está na escola e a gente aprende que a gente precisa tirar boas notas ano após ano repetidamente, até a gente chegar no momento onde a gente vai fazer uma prova chamada de vestibular, para que a gente consiga assim entrar por uma boa faculdade onde a gente por mais alguns anos vai tirar boas notas ano após ano, até finalmente encontrar um bom emprego em uma boa empresa onde a gente pode subir a escada corporativa e se aposentar com segurança aos 65 anos. Mas quando a gente ouve esse plano, que começa aos nossos 6 anos de idade, quando a gente entra na classe de alfabetização e termina aos 65 anos quando a gente se aposenta, eu não deixo de pensar, por que que a gente é ensinado que esse é o único caminho? Na nossa sociedade existem empregados e pessoas que criam empresas para absorver essa mão de obra e contratar esses empregados. Então por que que na nossa escola a gente é tão focado só em formar uma parte dessas pessoas? A gente ensina a essas pessoas que só existe um único caminho, como se a gente tivesse obrigatoriamente, quando chegasse aos nossos 17 anos de idade, escolher uma única coisa, uma única paixão que a gente vai ter que perseguir e alcançar à exclusão de todo o resto. Sendo que eu e você, cara, a gente é ser humano, a gente tem tantos gostos, a gente tem tanta coisa boa pela qual a gente quer viver a nossa vida. Será que a gente tem maturidade de aos 17 anos escolher só uma dessas coisas? E é por isso que muitas pessoas, quando chegam na faculdade, passam por uma coisa chamada de ponto de incongruência. O ponto de incongruência é basicamente quando você não consegue hoje se imaginar no futuro fazendo qualquer atividade relacionada àquilo que você está fazendo hoje. E eu cheguei no meu ponto de incongruência, e provavelmente se você está aqui, você também, será que você consegue se ver para o resto da sua vida fazendo exatamente o que você está fazendo hoje? Porque se você tiver algum resquício, aquela vozinha atrás da sua cabeça que está dizendo que talvez esse não seja o melhor caminho, não tem problema. Você foi ensinado a pensar que só existe um único caminho, então é normal ficar receoso do que pode acontecer caso a gente não siga esse caminho. Só que a gente precisa entender que tudo à nossa volta, nas palavras de Steve Jobs, foi criado por pessoas tão inteligentes quanto nós. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente sabe que a gente tem o poder para mudar as coisas. E a gente, assim, quando chega nesse ponto de incongruência, começa a se questionar sobre dogmas, sobre construções sociais, sobre a cultura pela qual a nossa sociedade foi construída e começa a pensar, será que a minha realidade é tão imutável assim? Porque muitas pessoas podem olhar para esse mundo gigante de 7 bilhões de pessoas que a gente vive hoje e ficar afobado, pensando que ela é simplesmente insignificante nesse mundo. Só que para as pessoas que questionam e atingem esse ponto de incongruência e percebem que tudo à nossa volta pode ser moldável, é flexível, que os nossos desejos podem interferir diretamente nas nossas ações e com isso mudar completamente a direção da nossa vida, quando a gente chega nesse momento, quando a gente chega no nosso ponto de incongruência, uma coisa engraçada começa a acontecer. A gente começa a pensar na nossa própria forma sobre como o mundo deveria funcionar. Você não acredita em trabalhar de 9 da manhã até as 5 da tarde? Você se demite, encontra uma empresa que tem um horário flexível, então você começa a sua própria empresa. Se você não acredita na forma como um homem e uma mulher devem se relacionar, você mesmo cria suas próprias formas sobre como 2 ou mais pessoas podem ter um relacionamento e ser felizes desse jeito. E quando você começa a se questionar da realidade à sua volta, você percebe que lá atrás, lá na escola, quando a gente foi ensinado que só existia um único caminho, a gente vê que, na verdade, nossa sociedade precisa de 2 partes para se prosperar. São empregados e são empregadores. Mas, na nossa sociedade, a gente só sabe muito bem formar uma dessas pessoas e o que acontece? Um monte de gente indo para a faculdade, felizes de ter passado por todas as dificuldades de fazer um curso difícil de direito, engenharia, de medicina e chega no final do curso e não tem empresa suficiente para absorver essas pessoas. E aí, elas provavelmente vão ficar dependendo do auxílio-desemprego do governo, como se ele já precisasse de mais gastos, ou então vão se contentar em assumir uma posição em uma empresa abaixo daquela pela qual ele se formou, fazendo provavelmente as mesmas atividades que o seu diploma permite ele fazer, só que recebendo um salário muito menor do que aquilo, porque simplesmente, cara, pela lei da oferta e da procura, a oferta de empregados
é muito maior do que a demanda. Então, cara, a gente precisa de pessoas que têm senso crítico sobre os problemas da nossa sociedade e que são munidas de conhecimento para conseguir agir sobre esses problemas. Pessoas que conseguem ver alguma dificuldade, cara, algum problema que exista no mundo e saber exatamente o processo que ela precisa traçar para resolver esse problema e ajudar muitas outras pessoas e enriquecer nesse meio caminho e enriquecer muitas pessoas à sua volta, porque são essas pessoas que vão mudar o mundo. Meu nome é Breno Perrucho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de levar empreendedorismo para todo mundo que estiver disposto a tomar a iniciativa e resolver os problemas da nossa sociedade. Eu tenho o sonho de levar esse conteúdo desde o ensino básico para que desde cedo a gente saiba que a nossa sociedade não depende só de um único caminho. Que existem inúmeras possibilidades para a gente tocar a nossa vida, que cada um é diferente, cada um tem seu ritmo, cada um tem suas próprias escolhas e a forma como o ensino é padronizado hoje em dia, sem ter atenção ao indivíduo e querendo tratar todo mundo da mesma forma, é contra a natureza humana. Então eu quero fazer do empreendedorismo um tipo de conhecimento tão acessível e tão democrático quanto é português, matemática, geografia, porque esse é um ensino que a gente pode absorver e de fato usar para mudar o mundo. Esse é um ensino que o ensino não te ensina. E ainda se você está entre seus 20 e 30 anos de idade e não sabe muito bem por onde começar, pensa como na verdade você está no melhor momento da sua vida para começar a aprender e arriscar. Conhecimento, irmão, é o maior minimizador de riscos que existe. E risco só existe para quem tem muita coisa a perder. Imagina daqui a 10, 15, 20 anos, quando você já tiver filho, quando você tiver um monte de conta para pagar, talvez até endividado ou com um monte de gente dependendo de você. Aí, de fato, seria um momento péssimo para você arriscar tudo na sua vida em prol de um sonho que você não viveu antes. Então, cara, se hoje você tem um teto sobre o qual você pode dormir, se você tem comida na sua mesa, se você tem o amor dos seus pais, se você tem a segurança de que amanhã vai ser mais um dia onde você vai conseguir estar aqui nessa terra, velho, então arrisca. Arrisca, porque não existe nada que você possa fazer na sua vida que daqui a 2 anos você não possa voltar exatamente para onde você parou. Então aproveita, velho, que agora você pode fazer todas as coisas arriscadas que você quiser, mas não se engane em pensar que você vai ter a vida toda para isso. E se você compartilha um pouquinho desse sonho junto comigo de levar esse tipo de conhecimento que a gente sabe que é implementável, que é prático, que é a única forma da gente conseguir enriquecer ainda na nossa vida e ter tempo para aproveitar os frutos disso e ainda ajudar o mundo à nossa volta, cara. Eu vou te contar da minha iniciativa. Eu criei uma área de membros chamada O que o Ensino Não Te Ensina, onde a gente vai abordar tudo sobre dinheiro, sucesso e negócios, para que a gente tenha todas as ferramentas para que, quando identificar algum problema no mundo, a gente sabe exatamente como resolver. Eu vou ser o principal professor que vai te levar nessa jornada. Eu vou pegar na tua mão, cara, para que a gente consiga tocar esse barco junto, fazer diferença no nosso país e ajudar uma cacetada de pessoas no caminho. Mas eu também vou chamar pessoas que viraram referência nas suas atividades, pessoas que conseguiram construir negócios do zero e mostrar o passo a passo de como cada uma delas conseguiu fazer os seus respectivos negócios. Que isso vai ser uma coisa que vai abrir tanto a sua cabeça a ponto de você ver todos os caminhos que a sua vida pode tomar, ao invés daquele único que a escola disse que você tinha. Então, eu fico sinceramente muito feliz, cara, que se você chegou até aqui, você esteja cogitando pegar na minha mão agora. Eu sinceramente te garanto que eu vou fazer o melhor da minha parte para fazer do seu tempo despendido aqui comigo o tempo mais proveitoso que você possa ter investido. Então, finalmente, sem mais, fico muito feliz que a gente vai fazer parte disso junto. Meu nome é Breno Perrucho. Bem-vindo ao Que o Ensino Não Te Ensina.